Preencha as lacunas das frases conjugando corretamente o verbo entre parênteses. Repare que eu tenho 5 frases ali, todos eles com a lacuna para ser preenchido. E tem ali, entre parênteses, o verbo que vocês deverão conjugar. Então, preste atenção se esse sujeito não é terceira pessoa do singular, porque aí o verbo vai ter aquela mudança, acréscimo de S, se ele tiver terminação em Y, que não é o caso aqui nessa primeira atividade, vocês, então, deverão conjugar corretamente, né? Com terminação Y ele vai variar. Então preste atenção no sujeito e coloque o verbo entre parênteses conjugado corretamente. Na segunda questão, preencha as lacunas também conjugando os verbos entre parênteses do Simple Present. Olha só, eu tenho 2 verbos agora, 3 verbos na verdade, com terminação em Y. Lembra da regrinha? Então, vamos colocar em prática agora. Vamos conjugar esses verbos aí corretamente. Preste atenção no sujeito e ver se ele está aí no singular, né, se ele é a terceira pessoa do singular ou não. E na sequência, então, nós voltaremos aí para a correção dessas atividades.
Então, gente, como é que está essa atividade? Um pouco difícil? Fácil demais? Eu vi aqui que alguns alunos responderam. Parabéns aí aos alunos que estão respondendo. Gente, aproveite o chat para tirar dúvidas, tá? Não para fazer piadinhas, para fazer... colocar qualquer outra coisa que não seja referente à aula, tá certo? É importante que vocês mantenham a ordem. O Gabriel colocou na questão 2, he studies every morning. Aí o Felipe colocou studies, na letra B, studies, fix, players, loves. Parabéns. O Fernando também colocou aqui. Vamos lá, ver se tem mais alguns aqui. Gente, realmente tem que se manter aí nas atividades, tá? Prestar atenção aí para colocar as respostas, que às vezes tem alguma informação importante e a gente acaba deixando, tá? Vamos para a correção da nossa primeira questão, olha só. Preencha as lacunas das frases conjugando corretamente o verbo entre parênteses. Então, nós temos aqui esses verbos, né? E vocês deveriam prestar atenção também nesses sujeitos, né? Porque dependendo do sujeito, o verbo é acrescido de S ou não. Vou mostrar para vocês agora o gabarito. E aí, vocês vão identificar aí se vocês acertaram ou não. I am crazy about solar system. Por que aqui não é is? Porque o sujeito não é terceira pessoa do singular. Então, parabéns aí para quem colocou corretamente. Na letra B, eu tenho, então, Mars, terceira pessoa do singular, portanto, já o is sendo utilizado aqui. Na letra C, SpaceX é ela, né, é uma empresa, portanto, é equivalente a it. Então, o verbo, né, sendo utilizado ali com S, porque o sujeito é terceira pessoa do singular. Mom, também nós temos aqui uma palavra que está substituindo o pronome it, ele ou ela, nesse caso, ela. Então, Lua, né, mom, is, o verbo to be sendo utilizado aí na terceira pessoa do singular. E por último, na letra E, nós temos então terceira pessoa do singular, não tem nenhuma palavra substituindo. O verbo use, ele foi acrescido de S. Então, verbos conjugados com terceira pessoa do singular é sempre acrescido de S. Tá certo, gente? Agora, nós vamos para a nossa próxima DLI, né? E vamos ver aí se vocês acertaram. Percebi aí que alguns alunos que responderam acertaram essas questões. Olha só, também seguia a mesma dinâmica. Preencha as lacunas conjugando os verbos entre parênteses no simple present. Então, aqui nós já temos uma situação de um verbo que tem consoante Y, né? Lembram dessa regra? Que nós vamos ver logo em seguida. E nós temos o he. Na letra B, nós temos we, nós. Portanto, o verbo aqui não é acrescido de S. Na letra C, I fix. Então, o verbo também não é acrescido de S, porque o sujeito é primeira pessoa do singular. Letra D, nós temos então terceira pessoa do singular, o verbo play vai sofrer alteração. Letra E, she, também nós temos o verbo que vai sofrer alteração, porque o sujeito é terceira pessoa do singular. Olha só o gabarito, gente. Então, he studies, olha só, o verbo study, ele tem terminação em consoante Y, então substitui o Y por ES aqui, ó. He studies every morning, ele estuda a manhã toda, né? Toda manhã, aliás. Letra B, we study, por que é study e não sofre alteração, não é acrescido de S, nada? Porque o sujeito não é terceira pessoa do singular, tá certo? Então, we study English and French together. Então, o sujeito, então, é plural, primeira pessoa do plural. O verbo não sofre alteração, ok? Letra C, eu tenho, então, o sujeito, primeira pessoa do singular e, portanto, eu utilizo o verbo sem alteração. Então, ele continua fix, porque o sujeito não é terceira pessoa do singular. I fix my car alone. Eu reparo, né? Eu conserto meu carro sozinho. Letra D, replace. Então, terceira pessoa do singular, já sei que o meu verbo vai ser acrescido de S, e eu tenho um verbo com terminação em Y. Verbo terminado em Y, e antes dele eu tiver uma vogal, como é o caso aqui, eu apenas acrescento S, ficando plays. He plays soccer on weekends. Ele
joga futebol, né? Lembrando que soccer, né? Futebol, nos finais de semana. Essa palavrinha é uma palavrinha aí que é feita uma junção de week, semana, and final de semana. Por último, a letra E, nós temos she, terceira pessoa do singular, love, olha só, acrescido de S, porque eu tenho um sujeito aí, terceira pessoa do singular, she, né? Ela. Então, she loves to explore the Amazon forest. Ela adora, né? Ela ama explorar a floresta amazônica. A informação que realmente importa está aqui. Tá certo, gente? Parabéns a todos que responderam aí essas questões, né? Que levaram bastante a sério. É isso. Lembre-se sempre, então, que nós temos do the simple present essa regra, que é a terceira pessoa do singular. He, she, it, obrigatoriamente vai exigir, então, um verbo acrescido de S. Se esse verbo for terminado em Y, a consoante Y, eu substituo o Y por IS. Se esse verbo tiver terminação vogal Y, aí eu acrescento somente o S. Verbos terminados em SH, CH, SS, X, esses verbos deverão ser acrescidos de ES. Tá certo? Então, gente, uma regra aí para vocês memorizarem. Mas tudo isso acontece, primeiro, só no Simple Present, tá? Só no Simple Present. E segundo, ele só acontece com o sujeito de terceira pessoa do singular. He, she, it e uma palavra aí equivalente que esteja substituindo he, she, it. Tá certo, gente? Por hoje era só. Agradeço a participação de todos e nós nos vemos nas próximas aulas. Bye, bye!